Aleluia. Glória a Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Uma boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste em casa. São todos muito bem-vindos. Amém. Amém. A gente sempre fala, né, que a gente está muito feliz de estar aqui hoje à noite. É verdade. A gente se sente muito grato a Deus pela oportunidade. E eu clamo ao Senhor que, da mesma forma que Ele tem falado comigo, Ele possa falar com cada um de vocês. Amém? Bom, gente, nessa noite eu queria falar de algo bem simples, bem prático, bem objetivo, algo que o Senhor tem falado comigo, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. É um texto que está lá em Tiago 1, do 19 ao 25, e fala sobre ouvir e praticar. Ouvir e praticar. A gente que é crente, né, principalmente os que são crentes há muito tempo, a gente tem umas manias meio doida, né? A gente tem umas teorias meio conspiratórias, assim. A gente começa, ao decorrer da caminhada, assim, a gente começa a ver uns pelos no ovo. Às vezes a gente acha que está quente, às vezes a gente acha que está frio, às vezes a gente acha que está cedo, às vezes está tarde. A gente tem umas coisas assim, né? Mas nessa noite eu vou te convidar para simplificar. Não vamos complicar as coisas, vamos simplificar. Porque Deus, Ele é um Deus que veio para nos libertar de todo jugo, veio para nos libertar de toda carga. E a gente não precisa, né, nós mesmos colocarmos fardos sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler o texto, então, que está lá em Tiago. Entendam isso, meus amados. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Serão felizes no que fizerem. O pastor está aqui, vai me corrigir se eu estiver errada. Mas eu acho que em nenhum outro momento se produziu tanto conteúdo, se pregou tanto, se teve tanta atividade à disposição da igreja como nós estamos tendo ultimamente. Nunca. Eu acredito que não. Olha que eu estou há muito tempo dentro da igreja. E desta igreja também estou há muito tempo. Eu acho que isso nunca aconteceu. E aí, eu que sou muito metódica, fui lá na página da igreja e anotei alguns títulos de tudo aquilo que tem sido pregado para nós. De maio para cá, porque é muita coisa. Então, de maio para cá, eu vou ler para vocês, tá? Algumas coisas, porque tinha muita coisa que não tinha título. Então, eu também não tenho os títulos, tá? Mas prestem atenção nessa lista. Eu acredito que muitas das coisas que estão aqui, vocês nem lembram mais que vocês escutaram, tá? Estáveis em tempos difíceis. O poder das mães. Lockdown da fé. Curando a ferida da rejeição. Espiritualidade que realiza. Encruzilhadas do céu e do inferno. Autoexame espiritual. Cansados do bem. 4 passos para a sabedoria. Paternidade. Saia do jardim de infância. Aprendendo a seguir adiante. Nossos altares nos controlam. Curando a ferida da injustiça.
o mal que o mal me faz. Nós tivemos 3 lives do Aglow Pelotas, Mulheres Radiantes, com assuntos diferentes, testemunhos diferentes. Nós tivemos aqui toda quarta-feira culto presencial de oração, onde toda quarta é feita uma meditação baseada na palavra de Deus. Nós temos as reuniões de pré-adolescentes, todos os sábados, e as reuniões de adolescentes. Isso sem contar os discipulados, que eu sei que o pessoal que discipula aí tem trabalhado bastante, discipulados, aconselhamentos. Então, é muita coisa, gente. É muita coisa. Diante de tudo isso, nós vamos ler novamente o texto de Tiago. Vamos ler de novo. Vamos prestar bem atenção no que diz a palavra. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. A palavra tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Vocês repararam quantas vezes tem a questão de colocar em prática? Colocar em prática, colocar em prática, colocar em prática. E a minha pergunta nesta noite é a seguinte. Vamos ver a pergunta. O que temos feito com todo esse banquete que Deus tem nos proporcionado? Sim, porque tem sido um banquete. Tem sido uma mesa farta. Nós temos sido ministrados, nós temos sido edificados, nós temos sido alcançados com os mais diversos temas. Não dá para dizer que ninguém está fora, ninguém pode se sentir excluído, esquecer. Não, todo mundo está sendo ministrado, homens, mulheres, jovens, todo mundo. E eu te pergunto, o que temos feito com todo esse banquete que Deus tem nos proporcionado? Vamos pensar um pouquinho o que a gente tem feito com o banquete. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Tiago nos fala claramente que quem ouve a palavra e não a põe em prática, o que faz? Engana-se a si mesmo, se engana. Se você está escutando a palavra e não está colocando ela em prática na sua vida, você está se enganando. É isso que diz Tiago. O que nós temos feito? Temos aproveitado a mesa farta ou nós temos nos enganado? Outra verdade incrível desse texto que Tiago fala, que a palavra liberta. A palavra liberta. Quantos aqui desejam ser livres? Pode levantar a mão. Quantos desejam ser livres? Eu desejo ser livre. Aleluia, todos nós queremos ser livres. Quem não quer ser livre? A palavra colocada em prática traz liberdade. Olha a simplicidade. Olha como é simples. Olha como é claro. Olha como é objetivo. Outra coisa que Tiago nos diz, que a palavra nos traz felicidade e salvação. A palavra colocada em prática nos traz felicidade e salvação. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa verdade tem que ficar clara na nossa vida de uma vez por todas. A gente precisa parar de andar em círculos. A gente precisa parar de repetir os mesmos padrões na nossa vida. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, a gente anda em círculos. Deus tem uma vida abundante, onde há liberdade, felicidade e salvação para cada um de nós. E o que a gente faz?
A gente ouve a palavra, não põe em prática e anda em círculos. Ouve a palavra, não põe em prática, repete padrões. Não é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Não é isso que Deus preparou para cada um de nós. Não é isso, não é isso. Não é isso. Deus tem uma vida abundante. Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. E, diante dessa palavra, eu acho até que eu já podia parar de pregar aqui, que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Mas não, né? Deus sempre fala primeiro com a gente. Quando a gente chega aqui para pregar, é porque Deus já veio falando, ministrando, tocando, dirigindo, né? E eu estou nessa caminhada aí, de ouvir e tentar colocar as coisas em prática na minha vida, para parar de andar em círculos e para parar de repetir padrões. Eu estou nesse processo de cura, né? Para a glória de Deus. E nesse processo, nessa caminhada, eu tenho usado algumas estratégias que têm me ajudado bastante. E eu queria compartilhar elas com vocês essa noite. São 3 estratégias. A primeira delas, tenha foco. Tenha foco. Todo mundo sabe o que é foco, né? Foco é o que é mais importante. É o que fica em evidência. É o ponto central, né? Quando tu quer tirar uma foto, tu pega teu celular lá e aí tu foca naquilo que tu quer tirar foto, né? Às vezes a gente quer tirar foto da lua, ai, que tristeza tirar foto da lua. E amplia, e quando tu bota lá para focar na lua, fica um borrão, assim, né? Porque, né, gente, o celular da gente não dá no jeito, né? Tem que ser uma câmera boa para dar um foco bom. Mas a gente tenta, né? E a gente fica lá e amplia, e clica, e dá foco, e não dá foco. Isso é dar foco. Todo mundo, né, ciente do que é dar foco. E diante disso, dar foco, aí eu vou perguntar para vocês, assim, né? No que eu preciso focar? No que eu preciso focar? A gente tem que se fazer essa pergunta. No que eu preciso focar? Né? Para que eu coloque em prática aquilo que eu estou escutando. No que eu preciso focar? Aí você vai me dizer assim, eu vou focar em Jesus, né? Porque eu vou focar em Deus. Tá, gente, isso aí é primordial, né? A gente é cristão, óbvio, a gente está focado em Deus, né? Isso aí, vamos partir do princípio que nós somos crentes e que, né, nossa vida está firmada em Deus. Vamos ser mais específicos. Vamos nos aprofundar nesse foco aí. Não é, vou focar em Jesus. Sim, né? Partimos desse princípio. Vou dar um exemplo, tá? Essa semana que passou, a pastora Cláudia falou nas lives da manhã sobre curando a ferida da injustiça. Foram lá 4 dias de pregações, né, sobre isso. Aí eu tô lá escutando a live que a pastora tá ministrando lá, e aí olha aí, acho que eu me identifico com essa ferida. Olha aí, todo dia ela falava uma coisa, olha aí, eu acho que eu me identifico, eu acho que eu tenho essa ferida aí da injustiça na minha vida. Qual é o nosso foco diante dessa descoberta? Pedir ajuda? Você descobriu que tem a ferida, descobriu que precisa tratar a ferida. O que você vai fazer? Vai pedir ajuda. Você vai tratar a sua ferida. Não, mas é que a pastora, ela orou todo final da live, ela orava e aí deu, agora eu já estou curado. Meus irmãos, não é assim que funciona. Você começou a sua cura, você deu o primeiro passo para ser curado em nome de Jesus, você identificou a sua ferida e agora você vai trabalhar em cima disso para ser curado em nome de Jesus, com a ajuda do seu discipulador, com a ajuda do seu líder. Mas eu não tenho discipulador, eu não tenho líder. Procura a pastora, procura o pastor, ele vai indicar alguém, procura o seu líder, a líder de grupo, procura ajuda. A gente precisa focar naquilo que precisa ser feito. A gente não pode escutar uma palavra, identificar várias coisas que precisam ser transformadas na nossa vida e seguir a vida sem fazer nada para que isso aconteça. Deus está te mostrando, Ele está te mostrando, olha, isso aqui precisa ser tratado.
Olha aqui, ó, isso aqui precisa ser tratado. Estou te mostrando, vamos tratar? Vamos curar? Aí você diz assim, tá, vamos, tá, é mesmo, isso aí precisa ser. Aí você não faz nada, você não foca. Aí o que acontece? Você está preso naquela situação. Aquela situação volta para você. Aí você está lá de novo. Poxa vida, de novo. Estou nisso aqui de novo. Aí Deus vai lá e diz assim, vamos tratar isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui eu quero tratar. Ah, sim, vamos tratar. Mas você não faz nada para tratar. A gente precisa agir. A gente precisa fazer a nossa parte também. Deus, Ele está fazendo, Ele está mostrando, Ele está usando pessoas, Ele está dando estratégias. E aí a gente faz a nossa parte, a gente procura ajuda, a gente se movimenta, a gente caminha, a gente dá os passos também em direção à nossa cura. Amém, irmãos? Vamos focar em nome de Jesus? Amém. Outra coisa que tem me ajudado bastante, tá? Segunda coisa. Coloque sua energia no que realmente importa. Vou dar um pequeno testemunho aqui sobre isso. Esse mês faz 1 ano que eu estou trabalhando lá no CAPS. Antes disso, eu tinha tido algumas experiências assim, trabalhando fora. Eu trabalhei 3 meses na Fena Doce, eu trabalhei 2, 3 meses como caixa de restaurante, mas foram 12 anos, desde que a minha filha nasceu, desde que eu estava grávida, foram 12 anos que eu estive em casa, que eu trabalhei em casa, com artesanato. E eu tinha a minha vida muito bem organizada. Eu tinha o meu tempo para ter comunhão com Deus, eu tinha tudo padronizado. De tarde eu ia fazer meu artesanato, eu tinha organizado a vida da Isa, eu tinha organizado a vida do Márcio, eu tinha organizado a vida da casa. Estava tudo perfeito, estava tudo organizado, estava tudo encaixado. Daí surgiu essa oportunidade. Nossa, surgiu essa oportunidade. Pô, no meio da pandemia, não, mas vamos lá, né? Se essa porta, né, se abriu, é Deus que deu. Então vamos lá, vamos atrás. Gente, minha vida virou de cabeça para baixo. Ela virou. Mudou tudo. Eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais como me organizar. Além das tarefas, né, do serviço, óbvio, né? Que tu tem que sair cedo, tu chega tarde, tu tem a questão da casa. Eu me perdi nesse processo. Me perdi feio. Me perdi, né, foi um processo difícil. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, rígida, metódica, exigente com os outros, com as situações e comigo mesma, principalmente, né? E falando assim, só abrindo assim, um parêntesezinho no perfeccionismo, perfeccionismo não é qualidade, viu, gente? Perfeccionismo não é qualidade. Os perfeccionistas que estão aqui sabem que perfeccionismo é fardo. É uma coisa que a gente tem que olhar bem direitinho para se curar também. Os perfeccionistas não são felizes. Ai, tem uma me olhando ali rindo. É difícil ser perfeccionista. Muito bem, voltando, tá? E graças a Deus, posso dizer para vocês que eu estou num processo de cura quanto a isso. Porque são coisas que eu identifiquei e que feridas que eu identifiquei e que, para a glória de Deus, eu estou num processo de cura, eu estou numa caminhada, eu tenho me curado e Deus é muito bom. E esse Deus tão maravilhoso, Ele está sempre proporcionando situações para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se curar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa também usar dessa nossa experiência para ajudar o outro. O que Deus fez? Deus me tirou do meu ambiente extremamente organizado e me jogou num ambiente caótico. O ambiente é caótico? Talvez aos olhares de todos os outros não, mas no meu olhar ele era caótico. Porque eu não via ordem, eu não via organização nas pessoas, no sistema, em nada. E o que a Renata fez quando chegou lá? Primeiro a Renata se apavorou. Não sabia o que fazer, não sabia como agir. Depois a Renata começou a fazer exatamente o contrário daquilo ali, ó. Eu coloquei toda a minha energia, toda a minha força
empenhada em mudar aquela situação, mudar aquelas pessoas, mudar aquela situação, mudar aquele ambiente. Eu me empenhei e não tive resultado nenhum. Porque a gente sabe que a gente não muda nada, nem ninguém, a não ser nós mesmos. Só nós mesmos. E eu sofri muito nesse processo. Eu somatizei as minhas emoções, elas se transformaram em dores. Eu custei a me dar por conta que eu estava me desgastando, eu estava acabando com as minhas energias numa obra que não tinha retorno, que não tinha porquê, gente. Não tinha porquê. O que eu tinha que ter feito lá desde o início? Focado em mim. Quem é que podia mudar diante daquilo tudo ali que estava acontecendo? A Renata. Não era A, não era B, não era C. Se as pessoas que estão lá estão felizes com o sistema e se sentem bem, se só eu me incomodo com o que está acontecendo, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que... Não é que eu tenha que me encaixar no sistema, mas quem é que tem que parar de sofrer com aquilo ali? Eu. Quem é que tem que viver a sua própria vida e focar naquilo que Deus quer fazer? Eu. Então essa é a segunda estratégia. Olhe para você. Quando você estiver numa situação que Deus lhe coloca e Ele quer tratar a sua vida, olhe para você. Olhe para o seu coração. Olhe para o que Deus está fazendo na sua alma. Porque é isso que nos cura. É isso que nos faz seguir em frente. É isso que nos ensina. É aí que a gente aprende a lição e que a gente para de andar em círculos e que a gente para de repetir padrões. Quando a gente ouve e põe em prática. Ouve e põe em prática. Quando a gente olha para dentro de nós, com os olhos bem abertos, a gente enxerga tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser mudado. Vamos ser sinceros conosco. Vamos ter um olhar de amor quando olharmos para dentro de nós. E não um olhar de julgamento, criticando aquela situação, aquele comportamento, mas um olhar de amor, sabendo que Deus te proporciona a oportunidade de mudar, de ser diferente, de continuar nessa caminhada. Amém, meus irmãos? Primeira coisa, então, tenha foco. Tenha foco. Segunda coisa, não desperdice sua energia com o que não importa. Coloque a sua energia nas coisas que realmente importam. Em nome de Jesus. A terceira coisa, menos é mais. Quem conhece essa figura aí da internet? Quem conhece? O cara é maravilhoso. Ele me faz rir sempre. Porque ele pega aquelas gambiarras assim, né? Aquelas coisas malucas que as pessoas complicam. Que eu estou dizendo que o ser humano complica. Vai lá e resolve da forma mais simples possível, né? E faz essa pose aí, né? Mostrando ali, olha como é simples, olha como... né? Então, menos é mais, gente. Menos é mais. A terceira estratégia, simplicidade. Vamos simplificar as coisas. Vamos simplificar as coisas. Vamos simplesmente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Deus mandou fazer A. Vamos fazer A. Deus mandou fazer M. Vamos fazer M. Ah, não gosto. Vamos fazer. Deus mandou. É mandamento. Vamos fazer. Vamos parar de complicar. Vamos parar de dar desculpas. Deus é para nós o nosso Pai de amor. Todos aqui concordam que nós não somos nada sem Deus. Todos aqui concordam que não há vida fora de Deus. Nós estamos em Deus porque nós estamos aqui hoje à noite porque nós dependemos do Senhor, porque nós o amamos, porque nós queremos fazer a sua vontade, porque nós queremos obedecê-lo,
porque nós sentimos a necessidade de estar com Ele. Então estejamos com Ele. Vamos estar com Deus. Simples assim, simples. Aí vem as desculpas, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Sim, faça o tempo. Não tem tempo de manhã, mas tem tempo de tarde. Não tem tempo de tarde, mas tem tempo de manhã. Tem tempo na hora do almoço. Ah, mas eu não sei orar. Como assim, meu irmão? Você não sabe falar? Sabe falar? Então fala com Deus. É só falar. Ah, mas é que, né, eu nem consigo assim, eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Gente, é simples. É Deus, é teu Pai de amor. Chega na presença dEle e fala com Ele. A gente tem que parar de dar desculpa para as coisas que são simples. A gente tem que parar de andar em círculos e repetir padrões. Ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore no caminho para o seu trabalho, no caminho para a sua casa. Ore no banheiro. Ai, vou orar no banheiro. Ué, às vezes eu oro. Às vezes eu no banheiro, eu quero orar, quero falar com Deus. Estou no banheiro, tomando banho, estou lá conversando. Qualquer lugar. Não tem horário, não tem lugar. Deus é disponível, acessível. Tenhamos isso em mente, meus irmãos, em nome de Jesus. Precisamos de uma vez por toda ter a mente programada para isso. Deus é simples, Ele é disponível e Ele é acessível. Tenha intimidade com Deus. Busque a Deus. Fale, chore, grite, xingue, dê risada. Sei lá o que você sente de fazer na presença de Deus. Só faça. Faça, busque. Busque a Deus. A gente precisa fazer, gente. A gente precisa fazer. Larga o celular um pouquinho. Ah, mas eu estou vendo os louvor aqui. Tá, mas deu de louvor. Agora ora. Agora larga o celular. E busca a Deus. Em nome de Jesus, gente. Vamos parar de dar desculpa. Sabe que o mesmo vale para a leitura da palavra, né? Eu sei que é chover no molhado falar de leitura da palavra e oração, mas é que é um princípio tão básico da nossa vida cristã, que se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer mais nada. A gente não consegue fazer nada mais, porque a gente precisa estar em Deus para conseguir fazer todo o resto que a gente precisa fazer. E aí as pessoas dizem assim, mas eu não gosto de ler. Não leia, escute. Mas eu não enxergo. A minha Bíblia tem a letra bem pequenininha. Baixa o aplicativo no celular e amplia, faz assim na tela. Letra grande. Mas é que a minha Bíblia é aquela versão antiga e eu não entendo nada do que eu leio. Várias versões no aplicativo do celular. O aplicativo do celular é uma bênção, gente. Bota o fone de ouvido, tem a Bíblia para escutar. Não gosta de ler, escuta. Não está fazendo outra coisa, escuta a Bíblia. Tem Bíblias que vêm com os versículos explicados, Bíblias de estudo. Gente, não tem desculpa. A gente precisa fazer. É simples. Vamos simplificar a nossa vida de comunhão com Deus. Vamos fazer, vamos ler, vamos orar, vamos ter intimidade com o Pai. Eu quero ler um versículo que me veio quando eu estava fazendo escrevendo. E ele está lá em Mateus 7, do 21 ao 23. E é um versículo bem conhecido, né? Mas eu acho que está bem nesse contexto aqui. Diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu vou colocar aqui, não fomos aos cultos domingo, não assistimos às lives de oração, não assistimos lá aos cultos presenciais de oração. E aí Deus vai dizer assim: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nunca os conheci. Por que Deus falaria isso para uma pessoa que está em tudo? Porque ela não busca a Deus. Deus ama, tem um amor. Sim, Deus nos ama, Ele nos criou. O amor de Deus por nós é incontestável. Mas Ele precisa nos conhecer. A gente precisa estar perto dEle. Não adianta fazer tudo em nome de Deus e não ter a Deus. Não adianta estar sempre na casa de Deus e não ter a Deus. Deus tem que estar aqui dentro. O pastor sempre nos fala, começa de dentro para fora. É aqui dentro que começam as transformações. Não é estar na igreja, estar nos cultos. É sentir a Deus, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com o Pai. É ter intimidade com o Pai. Gente, a gente precisa entender uma verdade que é muito clara, mas às vezes a gente esquece. Deus não precisa de nós para nada. Deus já era Deus antes de nos fazer, antes de nos criar. Já estava lá Deus. Deus é Deus. Ele nos criou para ter comunhão com Ele, porque isso faz feliz, porque isso alegra o coração de Deus. Ele anseia por isso, Ele nos ama. Mas Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós. A gente não está fazendo... Quando a gente está lá tendo comunhão com Deus, a gente não está fazendo favor para Deus. A gente está fazendo por nós. Quem precisa de Deus somos nós. Desesperadamente, nós precisamos de Deus. Não somos nada sem Deus. Vamos simplificar nossa vida de comunhão com Deus, meus irmãos. Vamos simplificar, em nome de Jesus, vamos simplificar. Precisa ser simples e precisa ser feito. E precisa ser e precisa acontecer. Não limite o seu Deus Todo-Poderoso a uma lista de pedidos. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus cura o fulano, Deus abençoa o ciclano. Não limite o seu Deus Todo-Poderoso a uma lista de pedidos. Você precisa de uma lista para se organizar? Glória a Deus, mas não limite Deus a isso. Em nome de Jesus. Não limite Deus a um tempo de leitura, a 5 minutos, a um versículo. Hoje eu vou ler um capítulo de Mateus. Eu vou começar por Mateus hoje. Vou ler o capítulo 1. Não limite Deus a isso. Esteja na presença de Deus. Deixa Ele falar contigo. Senta e lê. Senta ali, abre a Bíblia, lê, deixa Deus falar. Esteja atento, abre os teus ouvidos. Vê o que Deus quer falar contigo. Lê. Lê de novo. Não cumpre uma obrigação. Hoje eu já li a Bíblia. Li 2 capítulos. Gente, vamos crescer em nome de Jesus, por favor. Já passou esse tempo, né? Já passou esse tempo. Essa semana passada, a gente estava organizando uma peça que a gente guarda um monte de bagunça. Sempre tem, né, aquela peça da bagunça. E aí o Márcio achou uma caixa minha, cheia de recordações da adolescência, né? E lá dentro tinha um questionário que a gente respondia no grupo de jovens da igreja onde eu participava. Eu não sei porque eu guardei aquilo. Porque aquilo era um horror. Aquilo era um martírio. Tu ter que responder todo mês. Quantos minutos tu ficou na presença de Deus? Quantos minutos tu leu a Bíblia por dia? Quantos livros da Bíblia tu leu? Para quantas pessoas tu falou de Jesus? Gente, não pode ser assim. Eu vi aquilo e eu rasguei. Com uma alegria.
foi uma libertação para mim, assim, porque para a glória de Deus eu sou livre. Nós somos livres. Nós não precisamos ficar presos a esquemas. Nós não precisamos ficar presos a regrinhas. Deus nos fez livre. Ele disse: coloquem em prática a palavra e vocês serão livres. Coloquem em prática a palavra e vocês serão salvos. Coloquem em prática a palavra e vocês serão felizes. Está ali, está na palavra. Ele nos fez livres. Então nós precisamos colocar em prática. Precisamos desfrutar desse banquete que temos recebido dia após dia, semana após semana. Temos que olhar para as feridas identificadas. Vamos olhar para isso, vamos dar o foco nessas coisas. Em nome de Jesus, vamos olhar para nós mesmos. Vamos parar de enxergar o defeito no outro e vamos olhar para a gente. Às vezes a gente está aqui na igreja e diz assim: pai, essa palavra era para o fulano. Fulano não veio. É para ti a palavra, é para mim a palavra. É eu que estou aqui, então é para mim essa palavra. Não é para fulano que não veio. Talvez ele tenha que escutar também, mas vamos pegar para nós aquilo que Deus tem falado. Se ele está falando e você está aqui sentado escutando, então escuta, abre os teus ouvidos. Em nome de Jesus, vamos abrir nossos ouvidos, irmãos. Vamos escutar, vamos colocar em prática. Vamos focar. Não vamos gastar nossas energias naquilo que não importa. E vamos simplificar nossa vida de comunhão com Deus. Precisamos imediatamente tomar essas 3 posturas na nossa vida. Isso tem me ajudado muito. Estou fazendo tudo perfeito? Não. Não, porque sou ser humano e porque estou caminhando e porque estou num processo de cura. Mas para a glória de Deus, estou caminhando, estou tentando. E esse é meu convite para vocês nessa noite. Tentem. Não saiam daqui e esqueçam o que foi dito. Levem isso no coração de vocês. Coloquem em prática durante a semana. Se Deus falar com vocês, foquem naquilo ali. Se Deus mostrar alguma coisa especial que precisa ser transformado, olhe para dentro de você. E busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos entregar essas questões na presença de Deus. Ai, Deus é um Deus tão bom. É um Deus que nos ama tanto, que se preocupa tanto conosco. Ele está sempre nos mostrando uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Ele está sempre nos mostrando uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, te dou graças, Deus. Te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou primeiro ao meu coração e que tem me ajudado tanto, Jesus, na caminhada contigo, Pai. E nessa noite, Pai, eu clamo, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, Tu estejas falando e tocando cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que essa palavra, Deus, possa fazer morada em cada coração, Jesus. Que tudo aquilo, Jesus, que cada um de nós tem sido ministrado, tem escutado, Senhor, tem recebido de Ti, Senhor, que nós possamos ouvir e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. A Tua palavra fala, Pai, que aquilo que nós colocamos em prática, Deus, nos liberta, nos traz salvação, nos traz felicidade, Senhor. Mas se a gente ignora aquilo, Senhor, que Tu está nos dizendo, Pai, então nós andamos em círculos, Deus. Nós ficamos repetindo os mesmos padrões, Pai. Nós não queremos mais isso para nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Clame a Deus nessa noite, peça ao Senhor isso. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero escutar, Senhor, a Tua palavra e eu quero colocá-la em prática na minha vida, Jesus. Diga isso para o Senhor. Eu quero parar de andar em círculos, Pai. Eu quero parar de repetir os mesmos padrões, Jesus. Eu não quero mais, Senhor, viver essa vida, Senhor, que eu tenho vivido. Eu quero uma vida de abundância, Senhor. Uma vida que Tu já planejastes para mim. Oh, Jesus, em Teu nome, Pai, nós te pedimos nessa noite, Pai. Ministra cada uma das vidas, Senhor, que está aqui,
que está em casa nos assistindo, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja inquietando cada coração, Senhor. E que no decorrer dessa semana, Pai, essa palavra possa martelar, Senhor, nas nossas mentes, Pai. Que ela possa ficar gravada nos nossos corações, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, Te buscar seja simples, Senhor. Te buscar seja simples, seja fácil, Deus. Seja feito, Senhor, seja praticado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos e Te agradecemos nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vão com essa palavra. Sigam com isso no coração de vocês. Pensem nisso durante a semana e coloquem em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido, porque isso vai libertar cada um de nós. Isso traz liberdade. Amém?